aí, pessoal, simbora nessa nossa saga, nessa nossa linda caminhada para resolver questões de história SSA2. Simbora junto comigo, que agora a gente vai resolver a nossa 16ª questão. Ele vai dizer assim, ó: o exercício do mercantilismo pressupõe a existência de um Estado forte, capaz de planejar aspectos importantes da economia e de realizar, posteriormente, a prática dessa planificação. Ok. No contexto descrito por esse texto, o poder do Estado moderno estaria vinculado, ligado a quem? Bicho, fácil, né? Vamos lá, ela estaria ligada a quem não? A quê? Essa é a grande pergunta. Letra A, capacidade tributária da sociedade. B, possibilidade do exército da guerra, do exercício, desculpa, da guerra. C, amplitude da utilização de mão de obra escrava. Letra D, habilidade de mediação de conflitos internacionais. E na letra E, quantidade de transações no comércio intercontinental. Bom, ele faz uma breve abordagem aí sobre o que seria o mercantilismo, que é a existência dele. Para existir, tem que ter uma figura de um Estado que seja firme, forte, que planeje aspectos da economia e que realize posteriormente essa divisão, essa planificação e tudo mais. Mas para isso, o poder do Estado moderno, que seria aqui o absolutismo, a figura de um rei, este estaria vinculado automaticamente ao quê? À capacidade de tributação. Por quê? Porque para poder isso acontecer, o rei vai ter que ter ali a sua capacidade financeira para poder a coisa acontecer, girar. Então ele, para manter o seu poder de forma absoluta, ele tributa a sociedade, que é inclusive, cobra imposto e tudo mais. Que é inclusive uma das coisas que mais tarde, com o aparecimento da burguesia, no sentido da Revolução Industrial, começará a ser um empecilho, visto que não é interessante a burguesia fazer comércio e ter tributado sobre si um valor que às vezes era difícil de pagar, e aí acabava que o lucro ele era menor. Então por isso mais tarde essa figura de um rei do absolutismo será substituída pelo famoso evento que foi chamado pela nossa história de Revolução Francesa de 1789. Então, letra A é nossa resposta, fácil, de graça, 0800. 17ª questão. A Revolução Industrial não dependeu só de um tipo qualquer de expansão econômica, técnica ou científica, mas da criação da fábrica, isto é, de um sistema fabril mecanizado a produzir em quantidades tão grandes, a um custo tão rapidamente diminuído, decrescente, a ponto de não depender de uma demanda existente, mas de criar seu próprio mercado. Então ele vai dizer, sobre o aspecto apontado pelo texto, apenas uma indústria estava em condições de se expandir na produção de forma simples e barata. Estamos falando de que tipo de indústria? Gente, essa questão ela chega a ser assim, dada para você, assim, presente de Natal. Por quê? Na prática, você sabe que a Revolução Industrial ela começou na Inglaterra. E na Inglaterra, a principal forma de fixação, o início, o pioneirismo da Revolução Industrial, ela se deu não na indústria do aço, não na petrolífera, não na siderúrgica, nem tampouco na mineração, mas sim na indústria têxtil. Esse é um presente de Natal para você. Ho, 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 ho. Certo? Então, simbora para a 18ª questão, que eu não vou nem comentar a que passou, de tão fácil que ela é. A passagem do século XVIII para o século XIX inaugura o que convencionalmente se denomina de história contemporânea. Olha só, eu acabei de falar um pouco sobre isso quando eu citei a Revolução Francesa. Então você tem aí 1789, século XVIII, e século XIX a virada de 1800 para frente, 1801 para frente. Então ele vai dizer assim, essa idade contemporânea. Depois de quase 4 séculos de acumulação de capital, de comércio colonial, de sucessivas guerras hegemônicas e contra-hegemônicas, da desestrutura do feudalismo, da expansão da linguagem escrita e do ensino, da lenta conquista e subjugação de outras civilizações, que é o imperialismo, a Europa teve de enfrentar uma profunda transformação no seu processo histórico. Parece muito difícil, um texto que você pensa, meu Deus, complicado, só que não. Ele vai dizer,
No contexto descrito, o desenvolvimento da burguesia iniciou uma nova era, que teve como principal marco o quê? A Revolução Industrial e Francesa, a Reforma Protestante e Contra-Reforma, a Comuna de Paris e a Primavera dos Povos, a Guerra da Crimeia Civil Americana e a Guerra dos 30 Anos e a Guerra dos 7 Anos. Gente, eu já dei spoiler, né? Não vou nem... Lógico que o marco foi a Revolução Industrial, que na sua primeira etapa é de 1760, né? Segundo Gilberto Coutrin. Você tem ali de 1760 a 1860, a primeira fase dessa Revolução Industrial, que está rolando, veja, na Inglaterra, a Revolução Industrial, na França, a Revolução Francesa, nos Estados Unidos, a independência das 13 colônias. Então esse século, essa segunda metade do século XVIII, né, é um século de grandes mudanças. É exatamente como o texto está dizendo aqui, ó. A passagem de um para o outro é o início da Idade Contemporânea. Então o que vivemos hoje, né, começou nesses instantes aí, a partir da Revolução Industrial e a partir da Revolução Francesa. Fechado? Fácil, de graça, 0800. 19ª questão, lá vem texto. Simbora. O princípio da separação dos poderes, embora tenha sido positivado, né, esteja ali por meio de uma revolução constitucionalista do fim do século XVIII, tem raízes muito mais profundas, tendo em vista que a preocupação de atribuir as funções fundamentais do Estado a órgãos distintos é objeto de reflexão e discussão desde os primórdios da organização estatal. A separação dos poderes do Estado tem suas bases definidas por meio de uma teoria que se desenvolveu ao longo do tempo, mediante a reflexão de filósofos que remontam à antiguidade, consagrando-se efetivamente após a análise de Montesquieu no século XVIII. Beleza? Ele vai perguntar, diante do contexto explicado, qual a principal característica da separação dos poderes no pensamento de Montesquieu? Ora, não é difícil você supor que a grande preocupação do Montesquieu aqui nesse sentido, do Barão, era o quê? Que não houvesse uma espécie de concentração. Estamos falando aqui de ideias a partir do século, principalmente do século XVIII, mas que já nasce ali no renascimento do século XIV para o XVI, né, e vem ter o estopim aqui no século XVIII, com o século das luzes. Consequentemente, você tem um instante, né, de preocupação sobre a ideia de que será que a gente vai manter o poder concentrado na mão de uma só pessoa? Será que a gente vai deixar que o sistema seja feito desta forma? Isso já existia, né? Do século XV ao século XVIII, estamos falando do Estado moderno, estamos falando do absolutismo. Então, toda a concentração, todo o Estado forte, né, na mão de um rei. Então, a partir daqui, a preocupação é, vamos deixar desse jeito? Né? O Montesquieu vai pensar sobre a divisão desses poderes para tentar, de alguma forma, combater, né, ou de alguma forma evitar que houvesse uma espécie de manipulação a partir do desejo, a partir do anseio de uma só pessoa, àquela que estivesse no poder. Então, você vai ter na letra A, combater a expansão das ideias socialistas. Na letra B, possibilitar a exploração dos trabalhadores, foi por isso que ele pensou na separação dos três poderes. Na letra C, garantir a manutenção. Quando ele diz manutenção, é o manter, não é? Porque as pessoas às vezes pensam que a manutenção é mudança, é trocar. Não, a manutenção é o manter do antigo regime. Quando se fala em antigo regime, a gente está falando de absolutismo, é a mesma coisa, que é a mesma coisa de chamado Estado moderno. Tá? Então, assim, o período de Estado moderno, antigo regime ou absolutismo são palavras, são expressões sinônimas para designar o lapso temporal entre o século XV e o século XVIII, ok? Então, será que ele estava querendo garantir o manter do antigo regime? Letra D, propiciar a expansão da industrialização. E na letra E, assegurar a liberdade dos indivíduos. Certamente você responderia sem muita dificuldade que a letra E. A divisão dos três poderes, né, de alguma forma, nitidamente, diminui, né, não deixa que uma só pessoa concentre em suas mãos todo o poder e, consequentemente, abre espaço para assegura uma maior liberdade nossa, né, a liberdade de todos,
assegura então o direito à liberdade de cada um dos indivíduos. Certo? Então, questão de boa, questão que na horinha da prova ali você ia ler e ia sem muita dúvida, não deixa você hesitar. Vê que texto, a questão 20, parece grande, parece coisa difícil, mas não é, vê só. A história das relações sociais entre jesuítas e indígenas revela a existência de inúmeros contatos ao longo do período colonial, os quais são feitos, desfeitos e refeitos constantemente. Não só a multiplicação de culturas indígenas que os cristãos se confrontariam, mas também a inconstância dos selvagens, que os padres imputariam como característica marcante dos ameríndios, os nativos aqui. Os indígenas do Brasil mostravam entre o dito e o não dito das cartas como agentes históricos que interferiam diretamente na realidade colonial, movendo-se e adaptando-se, negociando e resistindo de acordo com as circunstâncias históricas enfrentadas. Caramba, texto grande, viu? Esse foi difícil, mas vamos lá. Ele vai dizer assim, ó, o desassossego jesuítico, né, e tudo mais. Ele vai dizer assim, ó, mediante o contexto descrito, podemos inferir, né, podemos afirmar que a ocupação das terras americanas e o desenvolvimento produtivo da colônia estavam intrinsecamente, ou seja, estavam ali por dentro, né, dependentes de quê? Vamos lá? Então ele vai dizer, ó, mediante o contexto podemos inferir isso daí. O quê? Que haveria na letra A o controle dos habitantes nativos, na letra B, uma liberdade religiosa promovida pelos jesuítas. Na letra C, da falta total de resistência por parte dos nativos. Na letra D, do apoio dos escravos africanos dos domínios dos índios, no domínio dos índios. E na letra E, da concordância passiva dos índios na conquista das terras. Bom, o texto enorme eu não vou nem me arriscar a ler de novo, Deus me livre. Eu só vou pegar esse trechinho aqui que ele vai dizer, ó, mediante o contexto descrito, podemos deduzir, né, inferir que a ocupação das terras americanas e o desenvolvimento produtivo da colônia estavam dependentes de quê? Dessa questão do controle sobre os habitantes nativos, da liberdade de religião que os jesuítas se promoveram, da falta de resistência desses nativos, do apoio dos escravos, né, os cativos, né, ou da concordância passiva. É lógico que dependia de controlar quem chega, né, o controle dos habitantes nativos, porque se houvesse muita resistência, que houve, né, mais tarde você vai perceber, mas no primeiro momento não tanto, até acreditavam, né, segundo alguns autores falam que quando os europeus chegavam com aquelas embarcações gigantes, com roupas e tudo mais pomposas, pensavam que eram os deuses, tá ligado? Tipo, tem umas visões meio românticas nesse sentido, por aí afora. Mas o controle desses habitantes dos nativos, né, dos nativos aqui, seria uma das prerrogativas básicas para que houvesse a funcionabilidade, né, a execução de que todo esse texto aqui, ó, ele prevê, certo? Então, nossa letra A é a nossa resposta sem hesitação. Liberdade religiosa não vai rolar, porque haveria ali uma intenção do catolicismo. Falta de resistência, houve uma resistência, só não foi no primeiro momento tão grande, mas que depois vai se desenhar sim. Não deixamos de falar sobre isso. Do apoio dos escravos africanos, nossa, agora os escravos estavam apoiando, tipo, fomentando, não vai. Né? Da concordância passiva dos índios nas terras, não vai, não tem nem perigo. Então, na nossa letra A, você responderia isso sem hesitação. Vamos para a 21ª questão do nosso dia de hoje, de história. Vê, a gente resolveu mais de 20, bicho. Show de bola. Tudo de SSA. Veja que não tem dificuldade. Então ele vai dizer assim, ó, a criação e o enraizamento de mitos políticos, como é o caso de Tiradentes, devem ser entendidos na concretude das experiências e das referências sociais que naturalizam a sua aceitação, permitindo que sua circulação, seu reconhecimento e facilitando sua apropriação pela população. Beleza? Beleza. Então, o que ele quis dizer aí? Ele falou sobre Tiradentes, a forma como Tiradentes ele foi, né, visto como um líder a partir do final do século XVIII e como ele é retratado, né, como a postura dele vai sendo retratada até os dias de hoje. Então, ele vai dizer, ó, a representação da imagem de Tiradentes
considerando-se as informações obtidas no texto, estão ligadas à história brasileira. Como? Da criação do Império, da liberdade e o patriotismo. Na letra C, ao movimento pós-colonial. Na letra D, a defesa do regime colonial. E na letra E, ao republicanismo e ao escravismo. Você não teria dificuldade nenhuma para supor essa resposta, visto que a figura do Tiradentes, ela não vai fazer, desde criança a gente aprende isso na escola, ela não vai fazer de alguma forma menção, por exemplo, à defesa, Tiradentes morreu defendendo o regime colonial. Ele morreu para poder a criação do Império acontecer. Era em 1789, né, o mesmo ano da Revolução Francesa, né? Então, assim, nesse período aí, finalmente, o Império já existia há muito tempo, né, por assim dizer. Desculpa, o Império vai estar existindo em pouco tempo, em 1822. Então, assim, ele não vai morrer por causa da criação do Império. Ele vai morrer por questões de cobrança de impostos. Afinal de contas, justamente por haver uma colonização, justamente por ter uma cobrança incessante de impostos da economia aurífera, que não estavam mais sendo cumpridas de forma satisfatória, e esse choque, tipo, temos que pagar para a nossa metrópole o ouro na economia aurífera e não conseguimos mais e rola derrame e aquela coisa toda, ele vai morrer nesse sentido, visando a busca pela liberdade, em nome da sua pátria, em nome, da sua nação. Então você vai ter aí a letra B como sendo a resposta e não como qualquer tipo de movimentação, de fomentação ao império ou desejo dele nesse sentido. Certo? 22ª questão. A rica literatura sobre a insurreição praeira ensina que sua história tem início na década de 1840, quando apareceu em Pernambuco uma dissidência, um partido liberal, na Rua da Praia, mais conhecida como Partido Praeiro. Então, tem até uma música, né? E a praeira, vou levando a revolução. Essa música aí faz menção a essa revolução praeira, que é do Segundo Reinado. Então você tem aí basicamente como a última revolta, da insurgente capitania, que seria Pernambuco. Pernambuco que sempre deu essas tumultuadas, mangue-beat que ele é. Então, esse movimento insurrecional teve como principal característica sociopolítica o quê? O que é que visava? O que é que queria a Revolução Praeira? Letra A, uma configuração de um movimento militar de caráter republicano. Na letra B, a defesa da emancipação do Brasil, o evoluído Brasil, com o apoio dos comerciantes. Na letra C, a batalha pelo fim do regime escravista e a liberdade de imprensa. Na letra D, a manutenção do poder das elites, ou seja, o manter e a repressão aos comerciantes. E na letra E, a luta contra as oligarquias locais e certa influência do socialismo utópico. Vamos por eliminação, se você não soubesse o que a Revolução Praeira gostaria de solicitar. Vamos lá. Na letra A ele vai dizer, configuração de um movimento militar de caráter republicano. Bom, a Revolução Praeira, ela não tem essa perspectiva de caráter militar. Inclusive, assim, ela começa a acontecer na Rua da Praia, se estende por estados vizinhos, não terá lá uma duração muito grande, mas a grande perspectiva dela, a busca dela, é que houvesse uma espécie de maior igualdade, busca por uma maior libertação e igualdade da sociedade. Então não há vamos chamar assim como uma continuidade do que houve na Revolução de 1817, do que houve na Confederação do Equador de 1824 e aqui, já no início da década de 40 para frente, a Revolução Praeira contestando o governo e a forma como o Império impunha essas questões de impostos e tudo mais. Então, na letra B, defesa da emancipação de um Brasil com apoio dos comerciantes, emancipação do Brasil, não ia nesse sentido. Então, letra C, batalha pelo fim do regime escravista, não ia nesse sentido, ela tinha um caminho mais voltado a aspectos econômicos. E não falava-se sim, mas não tinha essa visão quanto ao regime escravista para terminá-lo. Na letra D, a manutenção do poder das elites, ou seja, o manter, querer a elite no poder e repressão ao comerciante. Pelo contrário, há uma questão dos comerciantes envolvidos ali. Então,
é uma luta contra as oligarquias locais, ou seja, olig, pouco, arquia, poder. Então, o poder concentrado na mão de poucas pessoas e de certa influência até do socialismo utópico, né? Esse socialismo que a gente conhece como um deles que existem, né? De Robert Owen e outros mais, Fourier, como talvez o socialismo científico e outro cristão, esses tipos de socialismo que a gente estuda nas aulas de história, de sociologia e até mesmo, por que não, de filosofia. Tá? Então, a letra E é a nossa resposta. Vamos para 23. Proclamação da República. A Proclamação da República é um episódio de modernização brasileira. Nas décadas finais do Império, o vocábulo república expandiu seu campo semântico, incorporando as ideias de liberdade, progresso, ciência, democracia, termos que apontavam todos o seu para um futuro, né, tão esperado e desejado. O texto demonstra que no final do Segundo Império, os ideais republicanos já estavam bastante difundidos no Brasil. Os adeptos do republicanismo nesse período tinham como pensamento o quê? O que é que queriam os republicanos, né? Estes que lutavam pelo fim do Segundo Reinado, a partir do início ali de 1889, início da República, motivados até pelo positivismo de Augusto Comte, já que a gente citou aqui a sociologia, a nossa bandeira com aquela frase positivada, ordem e progresso. Né? Então, o que é que se queria? Queria na letra A uma defesa de um federalismo, ou seja, de uma autonomia, buscando a maior autonomia dentre as províncias. Letra B, uma luta pela continuidade da concentração política. Era isso que a República queria, mesmo sem a figura do imperador. Na letra C, a organização de uma república centralizadora, na mão de poucos ali, ó, sendo o estado de São Paulo a sede política administrativa. Letra D, implantação de um regime militar em que os grandes nomes da Guerra da Tríplice Fronteira tomassem a direção nacional. E letra E, construção de um parlamentarismo. Pô, a gente está falando de início de uma república. Eles queriam o quê? A construção de um parlamentarismo em que o primeiro-ministro seria o responsável pela manutenção da unidade nacional. Gente, mesmo que você não quisesse, a letra A, ela demonstra o que a gente vivencia hoje. Né? Um país federado. Né? Existe autonomia entre os estados que compõem o Brasil. Eles são entes federados. E essa autonomia permite que cada um tenha suas próprias leis, desde que essas leis, né, não choquem com a lei maior, a Constituição, que está em vigência, que é a Constituição de 1988. Beleza? Então, assim, havia uma busca, havia uma intenção, né, de buscar esse federalismo, essa questão de permitir que a República tivesse essa autonomia e não houvesse de existir uma pressão por parte da monarquia. A República, ela é totalmente positivada nesse sentido, ela nasce com essa perspectiva, embora tenha alguns defeitos que a gente estuda nas aulas de história, quando ela surge no papel de forma muito positiva, mas na prática ela concentra a mão sim nas oligarquias entre São Paulo e Minas Gerais, a política do café com leite mais tarde, como também por alguns aspectos de cabresto, volta de cabresto, política dos governadores e outros aspectos mais que compõem a República Velha. Então, por mais que na prática houvesse uma prática diferente do que a teoria previa, a teoria, né, dizia que a República tinha esse aspecto mais para frente, né, esse aspecto mais liberto, né, uma coisa que permitiria o progresso, enfim, né, ordem e progresso. Beleza? Então, ó, as questões são de boa. Você percebeu junto comigo aqui essas 20 e tantas questões que a gente resolveu, 23 questões que o SSA cobra de você algo muito salutar, algo muito tranquilo, e eu tenho certeza absoluta, né, sendo redundante, que você vai se dar muito bem, que você vai conseguir sucesso na sua prova, tá? Eu, como professor de História, fico maravilhosamente torcendo para que isso dê certo. Se permita ler essas questões de forma tranquila, porque muitas vezes, como a gente enxergou aqui, todas as 23 questões foram de SSAs anteriores, 2020 para baixo. Tá? Então, você percebeu que às vezes até a própria questão entrega a você de bandeja a resposta. Então, basta você ter a cabeça no lugar, basta você estar tranquilo, que certamente você vai conseguir êxito na sua prova. Tá? Então, a matéria de História ela é linda e eu desejo para vocês que vocês possam perceber essa beleza na prova de vocês muito em breve, no domingo. Beleza? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.